alunos da Escola Topografia, sejam bem-vindos para mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai entender como funciona uma função um pouco diferente, a função que converte tipos de feições. Então, por exemplo, eu tenho uma feição de pontos, eu quero convertê-las em polígonos ou linhas. Eu vou estar ensinando como que está fazendo isso nessa nossa aula. Mas para isso, eu preciso que vocês importem para dentro do software QGIS o seguinte arquivo. Vamos importar a área de interesse. É um arquivo que tem dentro das pastas dos arquivos utilizados no curso, chama área de interesse. Área de interesse, shape, abrir. Adicione. Foi adicionado para mim aqui 7 pontos, desses pontos aqui, e com esses pontos aqui a gente vai estar transformando eles em alguma outra tipo de polígono, né? Algum outro tipo de feição. No caso aqui, pontos, a gente vai transformar para linhas e polígonos. Para que possamos realizar o processo, é necessário que selecionamos aqui com o botão direito, no menu da barra de ferramentas, e clicar em caixas de ferramenta de processamento painel. Ela vai aparecer para mim aqui, as de vocês podem aparecer do lado aqui, não importa. E a gente vai estar buscando aqui uma ferramenta que vai ajudar a gente a fazer isso. No próprio software QGIS, como eu já falei, vem algumas ferramentas já instaladas, né? A ferramenta que a gente vai estar utilizando vai ser ponto para linha e depois linha para ponto. Então aí, caso vocês algum dia vierem a utilizar isso, vocês podem estar buscando aqui nessa caixa de ferramentas de processamento. Suponhamos que esses 7 pontos aqui são pontos da divisa da minha propriedade e eu quero estar ligando esses pontos, certo? Então aqui eu quero transformar esses pontos em linhas para formar aí as minhas divisas. Então a ferramenta que eu vou estar procurando é ponto para linha. Quando eu já clico aqui, já aparece para mim aqui selecionado, né, pontos para linha. Quando eu clico nessa ferramenta, dou duplo clique nela, aparece para mim a seguinte tela. Agora a gente vai estar realizando aqui a configuração para que possa ser possível realizar a conversão, né? Aqui primeiro vamos selecionar o EPSG que a gente quer que crie essa linha. No caso aqui, o EPSG da área de interesse. O campo de observação, a gente vai estar utilizando o ID. Depois eu já explico melhor por que a gente está utilizando o ID. Grupo de campo, ID, nome, descrição. Esse grupo de campo seria o seguinte, estou fechando aqui só para mostrar. Suponhamos que eu tivesse mais conjuntos de pontos aqui. Esse aqui fosse o ID, tivesse um aqui mais à direita que fosse, ou por exemplo, descrição, e tivesse outro aqui que seria dados, né? Então, suponhamos aí esses 3 exemplos aí fictícios. Quando eu seleciono o campo, quando eu seleciono aqui o campo grupo de campo, ele iria dividir para mim, né, de forma automática e ligar os pontos nos grupos separados. Aqui então a gente vai deixar 100. Aqui em caminhos eu vou estar criando uma camada temporária, porque depois eu vou estar transformando ela em polígono e a princípio eu vou deixar ela como temporária. Clico em executar. Eu tenho, como eu saí aqui, eu tenho que clicar aqui o campo de observação, no caso o ID. Clico em executar. Pronto, foi feito para mim aqui, criado uma linha. Vou fechar aqui. Ligando aqui quase todos os pontos. Criou, né, para mim, linhas entre um ponto e outro. Eu vou estar aqui desabilitando ela. E vou estar aqui utilizando pontos para linhas novamente para mostrar outra coisa para vocês. Quando eu seleciono aqui o campo de orientação, primeiramente, né, a área de interesse, a camada que eu quero. Quando eu seleciono aqui o campo de orientação, vou colocar aqui, por exemplo, descrição. Vou salvar novamente aqui em camada temporária e executo. E ele realiza para mim. Percebam que os pontos ficaram todos trocados. A linha não acompanhou a forma correta que deveria ser o polígono. Por que isso acontece? Para responder isso, eu clico na minha tabela de atributos da minha camada e vejo aqui que na descrição
só tenho o nome alias, áreas e áreas. Na coluna de nome, eu tenho o nome de cada ponto. Na coluna de ID, eu tenho a identificação de cada um. Então, vai uma dica aí para vocês que querem ligar os pontos todos de forma automática. É necessário que haja uma coluna, no meu caso aqui, a identificação, a qual representa a ordem de ligação dos pontos. Como aqui na descrição não tem um campo aqui que especifique a ordem que a gente deve ligar os pontos, aconteceu aquele problema que a gente viu. Então, nesse caso aqui, eu vou estar utilizando novamente a ID para que eu consiga estar ligando os pontos de forma correta, né? Fazendo a criação das linhas de forma correta. Vou fechar aqui, vou excluir essa camada aqui, vou remover essa camada, porque a gente não vai utilizar ela. E aqui eu tenho as minhas linhas criadas. Então, de ponto, eu transformei para uma feição de linha. Agora, aqui na na minha caixa de ferramentas, eu vou estar criando outros, que vai ser de linhas para polígonos. Aí só basta eu digitar linha para polígono. Já apareceu para mim aqui. Dou duplo clique nele. Eu seleciono aqui a minha camada, lembrando que eu tenho que selecionar caminhos, porque se eu não tem outra opção aqui, outra camada, na verdade, que contenha feições de linhas, então seleciono caminhos. Um polígono, eu vou criar aqui uma camada também temporária, que é só para a gente ver como que vai ficar. Criar aqui uma camada temporária e executo. Quando eu fecho aqui a minha tela, percebam que um polígono foi criado. Então, isso que eu mostrei pode ser bastante útil para vocês que tenham, por exemplo, as coordenadas do entorno de uma determinada propriedade, de alguma feição de interesse. Vocês tenham as coordenadas desses pontos, vocês jogam esses pontos dentro do QGIS e com isso eu posso ligar os pontos através de linhas ou formar polígonos. E através dos polígonos, para frente, eu posso estar calculando aí sua área, perímetro e tudo mais. Vale ressaltar ainda que se você calcular o perímetro ou a área dessa feição gerada aqui, ela vai ser a área sobre a superfície de projeção, no caso sobre o meu EPSG. Se o meu EPSG estiver configurado para coordenadas UTM, as minhas distâncias, as minhas áreas vão ser todas relacionadas à projeção UTM, né? Sistema de representação por UTM. Agora, caso a minha camada esteja, por exemplo, em latitude e longitude, as minhas áreas aqui vão ser todas representadas sobre latitude e longitude. Aí eu tenho que ver qual sistema de referência o qual o meu projeto está amarrado. Então, se for o Circas 2000, se for o SAD 69, eu tenho que prestar atenção aí em como que minha camada foi criada e como que ela está sendo aí representada, né? Então eu tenho que ficar de olho aí sempre no meu EPSG. Então, na aula de hoje, o assunto foi esse. Foi uma aula bem breve, uma aula bem simples. Contudo, né, trouxe aqui como eu posso estar transformando pontos para linhas e linhas para pontos, o qual vocês podem aí utilizar bastante ao longo da vida profissional de vocês. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima aula. Caso tenha alguma dúvida, podem estar entrando em contato com a gente. Obrigado e até mais.